Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Para você, hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020. Eu sou Júlia Stanzioni. Bom dia, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Você sabe, né, que está em casa, nos vendo, nos ouvindo, todo dia, a partir das 9h30 da manhã até 2h30 da tarde, tudo o que acontece no Brasil e no mundo sobre o combate à pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares e a volta dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. Tudo o que você precisa saber o que acontece no Brasil e no mundo aqui no Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Então, a gente confere o que hoje, terça-feira, 28 de julho, acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A partir das 2h30 da tarde, os deputados deverão votar em sessão plenária virtual a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Jornal da Rede Alesp. Pois é, hoje tem sessão plenária a partir das 2h30 da tarde, como a Tayana disse agora pra gente. E a Rede Alesp transmite, mas agora, aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente recebe o nosso primeiro entrevistado do dia, é o Paulo Dimas de Bellis, secretário de Justiça e Cidadania. Ele vai nos falar aí sobre as cestas básicas do Instituto de Terras de São Paulo, ITESP. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom, tudo bem? Tudo bem. Secretário, eu acho importante a gente começar essa nossa conversa, né, para saber como funciona o programa de distribuição de cestas básicas, né, da Fundação ITESP, em parceria com a Secretaria de Justiça e da Cidadania. Olha, em primeiro lugar, colocar que a Fundação ITESP é um Instituto de Terras do Estado de São Paulo que tem, dentre as suas funções, dar apoio às comunidades remanescentes de quilombos e aos assentados, né, dessas áreas que foram aí, de alguma maneira, protegidas pelo Estado, e fazer com que haja o desenvolvimento agrário desses pequenos agricultores familiares. E agora, durante a pandemia, a ideia foi pegar essa produção de legumes e frutas desses assentados e dos quilombolas, transformar em cestas saudáveis e fornecer para comunidades vulneráveis. Nós priorizamos, no primeiro momento, o atendimento das comunidades indígenas e das comunidades de ciganos, e depois outras comunidades também vulneráveis do nosso estado, num trabalho interessante que nós fizemos a montagem que nós chamamos de Cesta da Cidadania. E foi um trabalho muito importante. E, secretário, como é que foi, então, essa parceria, né, com os fornecedores? A gente sabe, o senhor acabou de falar para a gente alguns itens da cesta, tem fruta, tem verdura, tem legumes. Como é que foi, então, essa união com os fornecedores? Foi uma união importante porque nós, de um lado, temos esses pequenos agricultores, até familiares, que precisam escoar a produção, né? Às vezes eles ficam em regiões mais afastadas, onde é difícil, muitas vezes, até o transporte para o escoamento da produção, e a Fundação ITESP tem sempre o trabalho de dar apoio para essas comunidades, e aí juntamos essa possibilidade de apoio para esses pequenos agricultores e fazer com que aqueles produtos, né, pudessem ser transformados numa cesta saudável, para encaminhar para as comunidades vulneráveis, atendendo, então, esses programas que a gente desenvolve aqui de apoio e agora de proteção alimentar na Secretaria da Justiça. E, secretário, existe uma periodicidade aí do fornecimento destas cestas, até por ter aí frutas, verduras, né? Nós procuramos atender, em primeiro lugar, como eu disse, as comunidades indígenas, as comunidades ciganos, né, que ficam, inclusive, às vezes em regiões isoladas, distribuídas essas comunidades indígenas e de ciganos pelo Estado, e o ITESP tem uma capilaridade, porque tem escritórios regionais que podem se aproximar dessas comunidades. Então, nós fizemos esse trabalho, inclusive, com o apoio da FUNAI, e fomos nas comunidades distribuindo essas cestas. E a ideia era distribuir em 2 etapas, e nós estamos concluindo essas 2 etapas, ou seja, 2 cestas para cada integrante dessas comunidades, para cada família, né, que pudesse ser atendida nessas tribos indígenas e nas comunidades ciganos, e conseguimos atender, já distribuímos mais de 8.200 cestas, vamos chegar a 10.000 até o final do mês, e a ideia é depois também continuarmos esse trabalho. Já existe a programação de montarmos pelo menos mais 5.000 cestas.
E, secretária, a gente sabe que, nesse momento, né, o quanto é importante essas cestas serem enriquecidas de alimentos para essas famílias, para essas comunidades. O senhor, agora, na sua última fala, falou que vai ser estendido também essas cestas para o pós-pandemia. É importante dar continuidade, né, ao programa, né? É verdade. Nós temos identificado um esforço grande do Estado naquele programa Alimento Solidário, para atender as comunidades vulneráveis em todo o Estado. Sem prejuízo desse programa do Alimento Solidário, nós, no Centro de Integração de Cidadania, inclusive com o apoio de vários parceiros e também do ITESP, temos feito essa distribuição. Já chegamos a 40, 50 mil cestas aqui nas comunidades que ficam no entorno desses Centros de Integração de Cidadania, e o ITESP, então, vai além fazendo o aporte de cestas para essas comunidades que ficam mais distanciadas dos centros urbanos, justamente as comunidades indígenas e as comunidades ciganas. Secretário, claro que a questão da distribuição de cestas, nesse momento da pandemia, se torna ainda mais essencial para essas comunidades, como o senhor bem disse agora para a gente, mas a Secretaria de Justiça e Cidadania também tem um trabalho muito amplo com essas comunidades e com essas pessoas em situação vulnerável. Então, eu queria que o senhor contasse, então, para quem está ouvindo, vendo a gente, um pouquinho sobre a Secretaria. Olha, além justamente do trabalho de interlocução do governo com o Judiciário, com a Defensoria, com o Ministério Público, é um trabalho, vamos imaginar, de integração do sistema de justiça, nós temos esse trabalho de proteção social, que se tornou fundamental agora nesse momento de pandemia. Mas, independentemente dessa crise, nós temos, como eu disse, 17 espaços fixos no Centro de Integração de Cidadania que atendem comunidades vulneráveis. Nós temos 9 centros desses na capital, 8 no interior, como em regiões muito carentes. E lá nós temos um trabalho de emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento psicossocial, cursos profissionalizantes, o Acesso a São Paulo, que é a inserção de pessoas carentes no mundo da tecnologia, da informática. São inúmeros serviços, inclusive serviços, muitas vezes, de atendimento de necessidades básicas, né? Então, parcerias para fazer a proteção alimentar dessas famílias, para fazer um trabalho também de orientação para vagas de emprego, né? Nós temos nesse Centro de Integração Defensoria Pública, PROCON, temos o Acesso a São Paulo que eu mencionei, o PAT, né, que é o Programa de Assistência ao Trabalhador. Agora mesmo com a possibilidade de fazermos o atendimento online, continuamos dando assistência para essas pessoas vulneráveis através de orientação online, cursos online de qualificação profissional. Então, é um trabalho importante de integração das comunidades com esses centros de integração de cidadania. E nós, o ano passado, em 2019, começamos a fazer o que nós chamamos de cidadania em movimento, aproveitar esses espaços fixos e capilarizar o atendimento desses serviços do SICs em bairros carentes, em outros bairros, outras cidades, né? Então, o ano passado fizemos mais de 100 ações desse Cidadania em Movimento, atendendo aí milhares e milhares de pessoas. Secretário, e qual o impacto social, né, vocês têm observado aí, não só com esse movimento que vocês estão fazendo das cestas básicas, mas sim com todas as ações que vocês têm feito nesse momento de pandemia? Olha, a gente faz um balanço positivo, a gente vê que esse é um trabalho que tem que ser um trabalho de todo o governo. Cada secretaria tem alguma atribuição social importante, né? Nós temos uma integração da justiça com desenvolvimento social, desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico. São inúmeras parcerias que nós fazemos para, como eu disse, desenvolver cursos profissionalizantes, fazer o que nós chamamos de um trabalho de mobilidade social, permitir que haja ascensão das pessoas mais vulneráveis no âmbito social para galgar a possibilidade de frequentar a universidade, de ter um melhor emprego, de ter uma melhor qualificação profissional. Então, uma série de ações que são feitas de forma intersecretarial, né? Então, nós temos o nosso trabalho com esses SICs e, além disso, nós temos também outros programas. Por exemplo, um programa importante que na pandemia se revelou também essencial foi o projeto do CRAV, do Centro de Referência e Apoio a Vítimas de Crimes Violentos. Nesse período de pandemia, principalmente com o aumento dos casos de violência doméstica, nós tivemos a oportunidade de fazer o atendimento online, até muitas vezes presencial,
de mulheres vítimas de violência doméstica, um apoio importante no atendimento psicossocial, inclusive de encaminhamento, muitas vezes para medidas protetivas, para a proteção policial. Então, são várias ações, né, que não pararam mesmo durante a pandemia, mesmo porque nós temos ainda um programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas de morte, que vão depor em inquéritos policiais, em processos criminais, né? São pessoas ameaçadas que vão prestar um serviço à justiça, né? Dando depoimentos para desbaratar muitas vezes organizações criminosas, né? Para aqueles que praticaram crimes graves de corrupção, etc. Tem um programa chamado PPCAM, né? Programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, também programa robusto, consistente, né? Para identificar e proteger vítimas, aí, crianças e adolescentes de eventuais violências a serem praticadas por quem se sente ameaçados por depoimentos e ações dessas crianças e adolescentes. Então, são muitas ações importantes que a gente vê a relevância nesse momento de estarmos trabalhando com esse projeto de proteção social. E, secretário, além desse projeto, né, de erradicação da fome, de entrega de cestas básicas e esse trabalho de proteção também, os SICs estão fazendo um trabalho muito importante quanto à recolocação, né, de pessoas também nesse momento de pandemia. Também tem um projeto onde as costureiras fazem as máscaras. Então, também existe aí, o SIC também está fazendo um trabalho muito importante nessa parte de empregos também, né? Verdade. Hoje o que a gente identifica é que muitas vezes a dificuldade de alcançar um emprego de um patamar razoável é a falta de qualificação das pessoas, né? Nós temos lá os SICs como pontos de referência para ali ministrar cursos de melhor qualificação, né? Os cursos nós chamamos de qualificação profissional, de melhor capacitação das pessoas e também de encaminhamento para outros órgãos, né? Por exemplo, FATEC, né? Outros cursos que nós também temos parcerias com o SENAC, com o CIE, né? Então, nós temos esse trabalho também de melhor qualificação das pessoas e fazemos esses projetos, inclusive, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, são várias ações nessa linha, porque a ideia é fazer com que as pessoas tenham uma oportunidade, né, de qualificação e depois tenham uma melhor oportunidade de ter um emprego com um rendimento maior. E aí, secretário, importante para quem está vendo, ouvindo a gente, né? O senhor tem falado nas suas respostas da importância dessa união entre as secretarias, né? Uma ajudando a outra, não só nesse momento de pandemia, mas em tempos normais, né? Cada uma dentro do seu espaço, dentro daquilo da sua competência, mas também se conversando, né? Isso é muito importante para a administração pública. Com certeza, nós temos feito muitas ações com diversas secretarias. Lembrar, por exemplo, nós fizemos um projeto a partir da campanha nossa, Imigrantes São Paulo Te Acolhe, porque nós temos um SIC ali na Rua Barra Funda, direcionado especificamente a imigrantes e refugiados, né? Atendimento para emissão de documentos, qualificação profissional. Lá nós temos, inclusive, uma oficina de costura que, nesse momento, está produzindo máscaras, né, para comunidades carentes, máscaras de tecido. Então, são várias ações e, por exemplo, numa ação integrada com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o ano passado, quando nós tivemos a Fórmula 1, nós qualificamos mais de 100 imigrantes e eles foram prestar atendimento nas estações da CPTM para orientar os turistas, as pessoas que estavam chegando para acompanhar a corrida de Fórmula 1 e os treinamentos, né? Esses nossos imigrantes, devidamente treinados, devidamente uniformizados, eles ficavam ali recebendo os imigrantes, porque são esses imigrantes pessoas que têm a possibilidade de falar diversas línguas, então eles ficavam ali encaminhando as pessoas, orientando, após um treinamento que nós fizemos aqui na Secretaria, né? E isso foi importante, porque a muitos desses imigrantes foi a primeira oportunidade de emprego que eles tiveram, né, recebendo de alguma maneira algum aporte de recursos para a sobrevivência. E depois dali nós conseguimos encaminhar vários, né, para empregos fixos. Então, é uma ação, por exemplo, um exemplo de uma ação integrada entre a Secretaria da Justiça e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. E assim várias outras ações foram sendo realizadas ao longo de 2019 e ao longo de 2020. Infelizmente, com a pandemia, nós
deixamos de ter muitas atividades presenciais, mas já estamos preparando a retomada, inclusive vários desses centros de integração já estão atendendo com agendamento para emissão de documentos, para encaminhamento para vagas de emprego, atendimento do PROCON, da Defensoria Pública e assim por diante. Perfeito, então, Paulo Dimas Mascaretti, secretário de Justiça e Cidadania. Obrigada, secretário, por o senhor ter vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu sei que a agenda do senhor é corrida. Mas ficamos à disposição, sempre que tivermos a possibilidade e oportunidade, estaremos aí com vocês, viu? Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigada, secretário. Falando aí, então, dessa distribuição de cestas básicas, né, Tayana, mas também do trabalho como um todo da Secretaria de Justiça e Cidadania. Vamos falar então das atividades aqui no Palácio 9 de Julho. A CPI das fake news se reuniu nesta segunda-feira de maneira remota e extraordinária para concluir a fase de conceituação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os convidados para finalizar essa etapa foram o Procurador de Justiça Criminal, César Dário Mariano da Silva, e o advogado Tiago Pavinato. A convite da deputada Janaína Pascoal, do PSL, o primeiro a ser ouvido foi o doutor César Dário, que tratou sobre a diferença entre uma crítica e crime de opinião. O procurador explicou que a livre manifestação de pensamento é classificada como crítica. Já o crime de opinião é tipificado pela injúria, calúnia e difamação, quando o agressor imputa à vítima um fato falso e criminoso, ou quando existe ofensa à dignidade ou reputação. Essa fake news, essa notícia falsa, ela pode caracterizar um crime de opinião, né? Uma injúria, uma calúnia, uma difamação, uma apologia ao crime, ao criminoso, uma incitação ao crime, em algumas situações muito específicas, até crime contra a segurança nacional. Então, quando nós pensamos na fake news em si, é um nada, a não ser naquela questão de crime eleitoral. Determinada frase para uma pessoa pode ter uma conotação muito mais grave do que para outra. Normalmente, as pessoas mais conservadoras, elas têm uma visão do direito de uma maneira mais conservadora também. Então, quer uma punição mais severa, que as leis sejam mais graves. Há uma certa preponderância no direito coletivo sobre o direito individual. Para nós verificarmos se essas manifestações que estão dadas na mídia social são ou não crime, nós vamos ter que partir desses pressupostos. Vamos ter que verificar essa linha tênue que existe entre a liberdade de expressão e a prática de delito. Qualquer direito, por mais importante que seja, não é um direito absoluto. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Nós podemos criticar, óbvio que todo mundo tem direito à crítica, todo mundo tem direito a uma narrativa, todo mundo tem direito a um desabafo, desde que não ultrapasse essa linha tênue que separa a liberdade de expressão de pensamento da prática de crime. O segundo convidado a ser ouvido, a pedido do deputado Arthur Duval, do Patriotas, foi o advogado Tiago Pavinato, que tratou das implicações sociais e jurídicas que as notícias falsas podem ter na vida das pessoas. O parlamentar questionou se um político eleito pode perder o mandato caso fique provado que ele foi beneficiado pela propagação de fake news durante o processo eleitoral. Sim, reforço a resposta sim, porque apesar da confusão que muitos fazem de que é necessário que notícia falsa ou fake news seja tipificada como um crime eleitoral ou penal, a natureza ela é uma expressão que ela se gruda a ações que já existem, que já são condenadas. Ela é uma ação como outra ação, é uma ação que causa dano. É uma ação oriunda de abuso de direito. E o abuso do direito já é condenado em nosso direito. E o abuso do direito aparece já no direito eleitoral como abuso de poder econômico e abuso de poder político. E todo direito de ação que é abusivo, ele é ilícito. E sendo ilícito, ele é condenado pelo direito. Então, é só um rótulo. Fake news é só um rótulo. O que acontece aí é evidente abuso de poder econômico. Portanto, sim, o mandato pode ser cassado e o político que dele se valeu pode se tornar inelegível por 8 anos.
E a CPI das fake news volta a se reunir na próxima sexta-feira e vai ouvir representantes em oitiva da rede social Twitter, e a Rede Alesp transmite para você. Jornal da Rede Alesp. Falando de mais atividade parlamentar, nesta terça-feira, a deputada Márcia Lia, do PT, quer um mapeamento da rede de saneamento básico da cidade de São Paulo, especialmente das áreas de assentamentos subnormais. Os dados foram solicitados em requerimento de informação encaminhado ao diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, no mês de junho. Abre aspas, queremos entender como a cidade de São Paulo está assistida pela Sabesp, quais regiões não estão sendo contempladas, qual a qualidade do serviço e o que será feito para chegar a todos os moradores da capital paulista, fecha aspas, explicou a deputada Márcia Lia. O requerimento de informação 385 de 2020 solicita da Sabesp dados gerais do abastecimento de água e rede de esgoto na cidade de São Paulo, com o número total de residências e famílias atendidas com água tratada, afastamento e tratamento de esgoto e quantas estão desassistidas pelo serviço. Abre aspas, recebemos muitas reclamações de falta d'água nos bairros periféricos por conta da redução da pressão da água na rede. E isso é inadmissível em tempos de pandemia, em uma fase em que os cuidados com a higiene devem ser redobrados para evitar o contágio por coronavírus, principalmente por atingir as regiões em que temos maior aglomeração de pessoas em pequenos espaços de uso comum, fecha aspas, observou a parlamentar. A deputada lembrou que muitos desses locais ainda sofrem com a ausência de coleta e tratamento de esgoto, expondo ainda mais os moradores aos riscos de contaminação pela Covid-19, abre aspas. Aguardamos os dados para entender essa realidade e cobrar do Executivo e da empresa um plano de expansão dos serviços para contemplar toda a população paulistana, fecha aspas, finalizou. Jornal da Rede Alesp. Começando o nosso giro, então, de repórteres aqui no Jornal da Rede Alesp. Temos uma colega nossa na ponta da linha. Quem é, Tayana? Bom dia, Melissa Araújo. O que você traz de informação para a gente hoje? Bom dia, Tayana. Bom dia, Júlia. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem. Ótimo. Meninas, é o seguinte. Ontem, a gente, como vocês anteciparam aí um pouco antes, concluiu-se a fase de conceituação da CPI das fake news. 6 especialistas estiveram com os deputados, trazendo o conceito do que é fake news e qual a implicação jurídica tem na prática da fake news. Então, esse foi uma fase extremamente importante, não são todas as CPIs que adotam essa prática. Eles resolveram fazer dessa forma para que fique bem claro e direcionado o que deve ser conceituado de fato como fake news e o que não deve ser considerado fake news. Nessa primeira fase, a gente teve muitas pessoas ligadas ao direito, né? Então, essa foi uma fase importante para que os deputados, mesmo os que não são advogados, tivessem essa conceituação jurídica para delimitar ali os próximos passos dos trabalhos. Nos próximos passos, a gente vai receber na casa os representantes das redes sociais. Já está tudo certo. Na sexta-feira nós vamos ter o pessoal do Twitter, como vocês acabaram de antecipar, e aí eles vão perguntar para eles sobre a responsabilidade que a empresa tem com relação aos perfis falsos, e não só isso, mas também dessa resposta, do período que se tem de resposta entre uma denúncia de um perfil propagador de notícia falsa até a efetiva retirada desse perfil. Claro que eles podem alegar que eles seguem todo o rito jurídico, né? Então eles esperam ali, que tenha uma notificação, mas eles também podem ter essa iniciativa de simplesmente falar, não queremos na nossa rede um propagador de fake news, né? Então, a fake news, na verdade, eles
nos explicaram que o termo correto é a desinformação ou notícia falsa. E por quê? É importante que a gente diga isso, porque condicionou-se a fake news, o termo fake news, a notícias jornalísticas que você não concorda. Aquela notícia ali eu não gosto dela, aquilo é fake, mas isso não quer dizer que de fato seja fake, né? Então, colocou-se no balaio, digamos assim, das fake news muitas coisas que não são, né? Então, por isso que eles falam que o termo fake news não é o mais adequado. Então, quando eles falam de desinformação, é importante deixar muito claro aí a responsabilidade que a desinformação tem, não só no processo eleitoral, como nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, também da propagação de outras notícias que causam impacto na vida das pessoas. Então, no processo eleitoral, ele desequilibra a balança. Na vida das pessoas, ele pode causar um dano muito sério, uma vez que, às vezes, as pessoas colocam remédio X, remédio Y, ou não tome remédio, tome um chá, e isso pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Então, esse é um assunto extremamente delicado. Eu, como vocês sabem, eu costumo acompanhar também pelo YouTube, não só pela TV, mas como pelo YouTube, porque eu gosto de medir ali como as pessoas estão entendendo aquele evento que está acontecendo aqui na casa. E, no começo, as pessoas achavam que essa fake news poderia ter uma conotação partidária e foram vendo que não, que a ideia dos deputados é fazer de uma forma democrática a verificação dessa situação que é criminosa, uma vez que, como eu falei antes, desequilibra aí a balança eleitoral e que pode fazer com que alguém chegue ao poder de uma maneira incorreta. Como o doutor Pavinato falou aí na sonora que vocês acabaram de colocar, ele falou que o político que chegar ao poder por meio de fake news, ele sim pode perder o mandato. Então, essa é uma questão bastante delicada, é importante que a gente, com o boom das redes sociais, a gente viu que isso tem se propagado muito rápido, de uma maneira muito grandiosa, e isso não é bom para o processo democrático de uma maneira geral. Então, eles falaram também, durante todas essas conceituações, essas visitas de especialistas, eles falaram também, por exemplo, em alterações do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet determina quais são as prioridades ali quais são as prioridades, não, o que você pode e o que não pode dentro das redes sociais, não está tudo liberado, né? Tem um marco regulatório aí. E aí eles falam disso, que esse marco civil ele precisa também ter essa previsibilidade das fake news, porque é uma questão que tem se propagado e é extremamente delicado aí o fluxo de dados que a gente tem visto, não só o fluxo de dados, mas como a consequência para a vida das pessoas, né? A gente lembra aí por exemplo, da propaganda da Justiça Eleitoral, que eles contam a história de uma moça que foi linchada por uma notícia falsa. A consequência é muito grave de fato, né? Então, o papel que tem essa CPI é muito, muito importante. Então, alguns requerimentos aí foram também aprovados. Provavelmente nas próximas reuniões nós teremos aí deputados federais por São Paulo, né? O foco é São Paulo, deputados federais que foram vítimas de fake news, e eles vão vir explicar para os deputados como que eles se defenderam com relação a isso e como eles estão lidando com essas questões. Então, eles vão vir prestar esclarecimentos para os parlamentares. É isso. As informações de hoje a gente deve ter aí, provavelmente na sexta-feira, a próxima reunião. Ainda a dúvida, eu digo provavelmente porque temos a LDO que será votada na casa nos próximos dias, então essa votação é prioridade absoluta do plenário. Então, se tiver ela em curso, provavelmente todas as agendas da casa sejam alteradas em função da LDO. É isso.
Perfeito, Melissa Araújo, sempre muito bem atuante ali na cobertura das comissões. E é importante, e por que a Rede Alesp também é essa prestação de serviço? Primeiro porque leva para você que está em casa as comissões e também as CPIs, como a Melissa disse, a CPI das fake news era uma talvez das mais esperadas nesse ano e por toda essa repercussão. E também os nossos repórteres, como a Melissa, ajudam você que está em casa a entender melhor tudo o que acontece por aqui no Palácio 9 de Julho, Tayana. Exatamente. Então fica ligadinho aí na nossa programação, acompanhe as comissões. Se você não puder acompanhar na TV, temos tudo lá no nosso canal da Rede Alesp no YouTube. E o governo de São Paulo avalia permitir a volta às aulas presenciais quando 80% da população do estado estiver na fase amarela. A previsão inicial era só autorizar a retomada das atividades nas instituições de ensino depois que todo o estado estivesse nessa etapa do Plano São Paulo. A decisão final deverá ser tomada até o dia 7 de agosto, um mês antes da data prevista para a volta às aulas, que a priori é 8 de setembro. As escolas estão fechadas desde o dia 23 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo o comando do Comitê Estadual de Contingência da Covid-19, tudo indica que a capital paulista deve entrar na fase verde do Plano São Paulo em até um mês. A fase azul, no entanto, só deve ser alcançada com a implementação de uma vacina contra a doença para toda a sociedade. Jornal da Rede Alesp. E a gente conversa agora no Jornal da Rede Alesp com o Nivaldo Restivo, secretário de Assistência Penitenciária. Ele vai nos falar sobre o uso da tecnologia e o quanto o sistema penitenciário está adotando essa tecnologia nesse momento. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Secretário, você nos ouve? A gente faz a conexão com o secretário Nivaldo Restivo, da Assistência Penitenciária. Ele vai falar sobre o uso da tecnologia. Da última vez que o secretário esteve aqui com a gente, ele comentava justamente desse novo momento tecnológico que aconteceria nas próximas semanas. E agora o secretário volta aqui ao Jornal da Rede Alesp para contar um pouquinho de como esse uso da tecnologia vai ajudar o sistema penitenciário e também as famílias, né, em todo o estado de São Paulo, para poder falar com os seus, né? Exatamente. Vamos de notícia, Júlia, enquanto a gente tenta a conexão aí com o secretário? Por iniciativa da deputada professora Bebel, do PT, foi realizado de forma virtual um ato solene no dia de ontem sobre o tema Volta às Aulas. A escola pública está preparada? O evento contou com a presença dos deputados Emídio de Souza, Teonílio Barba e Enio Tato, todos do PT. Também participaram o infectologista Hélio Baixa, o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, o Douglas Martins Iso, a arquiteta Beatriz Goulart e o promotor público da GEDUC, o Grupo de Atuação Especial de Educação, Daniel Serra Azul. A deputada professora Bebel destacou o risco à saúde de alunos, professores e funcionários e as condições também das escolas públicas. Não é uma questão de briga com o governo, é uma questão de condições. Não basta diminuir o número de alunos. Também a escola tem que ser um espaço mais aberto, arejado, né? Não é algo simples, simplesmente abrir a porta, entra 15 alunos, ou alterna o número de dias, entra 2 dias, 3 dias, porque tem uma cadeia de serviços, né, para que a aula aconteça, não é assim simplesmente. O deputado Emídio de Souza disse que o objetivo é discutir sobre a segurança dos alunos e professores das escolas públicas, mesma linha de pensamento do deputado Teonílio Barba. Vocês sabem que a decisão de um governante em qualquer nível, nessa pandemia, ela pode significar a vida, sabe, ou a morte de milhões de pessoas. É por isso que o Brasil atingiu rapidamente é o país com o segundo maior número de óbitos no mundo. É por isso que São Paulo também é o epicentro ainda da Covid no Brasil. E essas decisões hoje, nós não podemos aceitar que as decisões que envolvam a vida de milhões de pessoas, a vida de milhões de pessoas sejam tomadas sem um mínimo de debate, sem um mínimo de construção, de ouvir, sabe, de participação das pessoas. Eu vi essa semana passada um estudo
de uma pessoa, agora não lembro o nome dele, dizendo que, a depender de como voltasse a sala de aula, poderia morrer 35 mil crianças. Se deixasse para retornar, talvez só o início do ano que vem, talvez tivesse a morte de 300 e poucas crianças. Né? Estudos apresentados hoje também na CBN, eu falava disso no Colégio de Líderes, previa que em julho deste ano nós teríamos até julho 60 mil mortos. Nós já passamos de 87 mil mortos, né? E mais de 2 milhões e 400 mil casos. E tem um estudo prevendo que se a gente mantiver o nível de isolamento que tem hoje, as mesmas condições que tem hoje, nós vamos chegar em 1º de novembro com 187 mil mortos. Isso é uma coisa astronômica, é um absurdo. Já é demais 87 mil mortos, imagina que há 2 meses já a gente ter mais de 100 mil mortos a mais na nossa conta. Então, está vindo na casa de mais de 55 mil infectados por dia, que esparramou agora na periferia. Então, eu fico imaginando os professores e professoras, no ensino infantil, os adolescentes. É difícil organizar espaçamento, né, entre nós. Né? Já é adulto, você imagina nos adolescentes. O deputado Enio Tato demonstrou preocupação e se colocou completamente contrário à volta às aulas. Segundo ele, não há a menor condição de estrutura e segurança para os alunos e funcionários. Eu sou totalmente contra, né, a volta à escola, porque não tem condições. Quando não tem condições para os alunos, não tem condições para os professores, para os funcionários, enfim, para os pais, para ninguém. Quantas escolas tem no estado de São Paulo? São mais de 5 mil escolas. E toda hora chega requerimento, pedido, denúncia, que as escolas estão em mal condições, inclusive. A parte estrutural. A gente não fala nem da parte de educação, da questão pedagógica. Como que vai voltar nas escolas nesse momento que a pandemia está crescendo? Eles escondem os dados, mas é verdade, está crescendo. A gente verifica aqui perto da gente, na Zona Sul, por exemplo. Então, totalmente contrário. Não deve se voltar às escolas nesse momento, porque o estado de São Paulo e nenhum estado do Brasil tem condições de suportar, né, toda essa demanda que vem num momento de crise. O infectologista Hélio Baixa classificou como temerário o retorno de alunos. Para ele, colocar muitas pessoas juntas na mesma sala, com um vírus com a taxa de mortalidade elevada, ainda representa um grande risco para a sociedade. O isolamento é uma política cara. E dentro do isolamento, o isolamento escolar, das atividades de educação, nos seus vários níveis, é fundamental para manter a condição de isolamento eficaz. A volta à escola é uma volta que deve ser planejada e que deve ter o seu tempo para que nós tenhamos já resolvido os problemas em outras áreas, voltar às aulas. A arquiteta e ativista Beatriz Goulart defendeu a linha de raciocínio de que nem todos os prédios escolares são preparados para uma boa circulação de ar e não são todos que têm o espaço adequado para manter o distanciamento social. Esse lugar de conversar sobre a forma e a organização escolar, sobre como é que a gente se organiza em coletivo, eu acho que é uma oportunidade que a pandemia nos trouxe. Não quero ver beleza nisso, mas eu acho que é uma oportunidade e que esses protocolos, então, sejam construídos coletivamente, para que se organize os espaços da escola na perspectiva de serem todos espaços educadores. Ou seja, o banheiro é decente? O banheiro é... Eu aprendo o quê quando eu vou ao banheiro? Eu aprendo o quê quando eu vou à cozinha? Eu posso ir à cozinha? Eu aprendo o que quando eu entro e saio da escola? O que é o potencial educativo de cada território. O promotor Daniel Serrazu Guimarães disse que o dever do Ministério Público é manter o controle de legalidade da gestão pública, defender o direito e dever da educação do ponto de vista jurídico. Para a gente, o que importa é o controle de legalidade da discricionariedade administrativa. Então, se em algum momento essas normas que foram criadas para o retorno se mostrarem contrárias à lei ou contrárias à Constituição,
nós vamos atuar para fazer a defesa do direito à educação. Nós já estamos atuando, na verdade, acompanhando. O Ministério Público, quando começou esse período da quarentena, né, dessa política de distanciamento social, estabeleceu um comitê de crise para tratar das questões específicas que surgissem, e dentro desse comitê existem subcomitês temáticos, e o comitê da área da educação, eu integrei o comitê da área da educação, coordenado pelo colega João Paulo, também promotor do GEDUC aqui da capital, e nesse grupo, nesse subcomitê, nós dialogamos com as administrações, dialogamos com diversos setores da sociedade civil, da comunidade científica, para a gente compreender da melhor maneira possível, a partir de critérios científicos, quais são os limites para o estabelecimento, seja das políticas durante o período de afastamento social, de atividades à distância, a questão da alimentação escolar e diversas outras foram surgindo, como agora para acompanhar esse retorno. A deputada professora Bebel finalizou o evento com apelo aos pais. Na rede pública, se você olhar assim, de professores, no Brasil nós temos 2.500.000 profissionais da educação, que não estão no rodízio. Se eles entram para o rodízio, para a zona de contaminação, gente, o matemático está certo. São 17 mil vidas em 15 dias que nós vamos perder. Eu prefiro dizer para o pai e para a mãe, abra mão do ano letivo, mas não abra mão da vida do seu filho. Já perdemos 300 crianças. Já perdemos. E não vamos perder mais. Porque nós vamos lutar. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora, então, com o secretário de Assistência Penitenciária, Nivaldo Restivo. Secretário, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlio. Bom dia, Tayana. Obrigado pela oportunidade. Tivemos um problema técnico, mas superado já. Bom dia, secretário. Para a gente começar aí nossa conversa, o senhor poderia explicar um pouco como funciona o sistema de teleaudiências criminais, né, nos presídios aqui do estado de São Paulo? Sim, na verdade, essa é uma grande oportunidade gerada com a crise que vivemos de permitir que os processos judiciais não fossem interrompidos em razão da pandemia. Então, nós decidimos que seria uma grande chance de implementarmos as teleaudiências criminais. O que significa isso? Significa fazer o ato processual, a instrução criminal, sem que o preso precisasse sair do estabelecimento. E para que isso fosse possível, nós instalamos em todas as unidades prisionais do Estado, absolutamente todas, em 176 unidades, nós instalamos equipamentos que permitissem essa comunicação de vídeo e áudio. E isso foi feito a partir do dia 27 de abril, teve início essa experiência, nós já fizemos mais de 10 mil audiências com o Poder Judiciário. Esse mesmo equipamento permite ao oficial de justiça fazer citações e intimações do réu preso. Já foram mais de 50 mil atos só de oficiais de justiça, sem que o profissional precisasse ir até a unidade para colher a assinatura do preso ou dar ciência a ele de um ato processual. Ciente disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção São Paulo, nos pediu também para que fosse possível utilizar o equipamento. Então, hoje há atendimentos remotamente por defensores, Defensoria Pública também se utiliza disso. Então, somando todas essas utilidades, nós já temos mais de 85 mil atos que foram feitos remotamente. Isso, naturalmente, que dá uma celeridade às ações do Poder Judiciário e dos defensores e, ao mesmo tempo, que favorece a continuidade dos trabalhos, mesmo diante de uma grave crise de saúde pública instalada no mundo e especificamente aqui em São Paulo. E o senhor falou agora em celeridade, então avançar os processos, não que eles fiquem para trás nesse momento de pandemia, mas o quanto também essa ajuda tecnológica avança também para a questão mesmo de todo o sistema penitenciário aqui em São Paulo, no estado, né?
Pois é, então, a gente precisa lançar mão das facilidades que a tecnologia nos oferece, né? E em função disso, nós já tivemos outras 2 iniciativas também aqui no Sistema Penitenciário Paulista para utilizar esses mesmos equipamentos e essa mesma estrutura sem custo adicional nenhum, para permitir a manutenção de laços familiares, laços sociais das pessoas privadas de liberdade com os seus entes que estão fora do sistema penitenciário. E, secretário, a gente sabe que as visitas, né, elas foram impactadas aí com a pandemia e existe aí, vocês estão organizando, né, as visitas virtuais. Como vai ser, né, como vocês pretendem atender as famílias para que aconteçam realmente essas visitas virtuais e como elas serão? Bom, como eu disse, são os mesmos equipamentos que instalamos para a teleaudiência. Hoje, nós tínhamos 39 equipamentos no sistema penitenciário, antes da pandemia. Hoje, nós temos 288 e chegaremos a 684 equipamentos. Então, isso é a capilaridade que a tecnologia pode nos oferecer. Esses equipamentos, Júlia, a gente usava de segunda a sexta para os atos processuais. Então, decidimos que aos finais de semana nós poderíamos utilizar essa estrutura para promover a manutenção dos laços familiares, ou seja, promover visitação virtual. E é o que está acontecendo. Na semana passada nós iniciamos esse tipo de atendimento. A pessoa é cadastrada no hall de visitas do preso, ela, pelo site da Secretaria da Administração Penitenciária, ela preenche um formulário informando os seus dados pessoais, informando quem ela quer visitar. Os nossos bancos de dados fazem a checagem dessas informações e, ao final de tudo, depois de validado, nós enviamos um link para essa pessoa para que ela faça a conexão no dia e horário determinados pelo sistema, mediante agendamento próprio. Então, é uma medida emergencial e temporária. Isso não tem absolutamente a intenção de substituir visitas presenciais por visitas virtuais. Esse é um esforço do governo do estado de São Paulo em cumprir o seu papel na manutenção dos laços familiares, permitindo que a pessoa privada de liberdade mantenha a comunicação com o mundo externo, porque as visitas presenciais estão suspensas desde o agravamento da pandemia aqui em São Paulo. Desde o dia 20 de março, que essas visitas presenciais estão suspensas como uma medida restritiva para evitar o contágio das pessoas presas por conta desse contato com o público externo. Então, essa nova modelagem, esse novo sistema vem ao encontro dessa necessidade. Eu sei que as famílias pensam que instalar visita virtual significa que no futuro próximo as visitas presenciais serão canceladas. Isso não existe, serão retomadas as visitas presenciais assim que as condições de saúde e condições sanitárias permitirem, mas enquanto isso não é possível, o governo do estado se esforça para a manutenção desses vínculos. E é bom que se diga também, esse projeto se chama Conexão Familiar. Essa é a segunda fase do projeto. A primeira fase consiste na implementação de mensagens eletrônicas. O familiar manda um e-mail, uma carta ao preso, nós fazemos a impressão desse texto e entregamos ao preso. Se ele quiser responder, no verso desse formulário, ele coloca a sua resposta, nós escaneamos a resposta e devolvemos ao e-mail solicitado. Isso começou no dia 26 de junho e em um mês nós temos quase 400 mil mensagens, cartas eletrônicas enviadas de familiares e respondidas por presos. Então, de uma maneira resumida, são duas fases desse programa de conexão familiar, uma permitindo a remessa de mensagem escrita e a outra permitindo a visitação virtual. E, secretário, nessa sua fala, duas questões que a gente tem que deixar em evidência, né? Primeira questão de humanização, né? Nesse momento em que de pandemia, de incerteza, se continuar falando com os seus, que é importante. E depois, não se onerou mais o Estado para fazer essas visitas virtuais. Se usou uma tecnologia já existente no sistema
para aproximar novamente os recolhidos com as famílias? É exatamente isso, né? Foi muito feliz na sua observação, porque não houve nada que justificasse não procurar fazer algo bom para as famílias. Quem cometeu um crime está pagando por ele. A família não pode ser uma extensão dessa penalidade. A família precisa ter notícias do seu parente que está cumprindo pena. E, ao mesmo tempo, diante das dificuldades financeiras que a pandemia de natureza médica traz um problema de natureza financeira orçamentária, é bom que se diga que nós fizemos a expansão, a implementação desse modelo sem que houvesse necessidade de acrescentar um único real dos cofres públicos para que isso fosse viabilizado. Agora, secretário, o senhor poderia falar um pouco, né, sobre como o sistema penitenciário ele tem se organizado para garantir aí também a segurança dos detentos e dos funcionários aí nesse momento de pandemia? Sem dúvida. De uma maneira muito simples, nós implementamos duas frentes, né, de combate à pandemia. Uma delas é a aplicação de medidas restritivas, evitando o contato da população carcerária com o mundo externo, e uma dessas medidas de restrição é justamente a suspensão temporária da visitação presencial. E a outra frente de combate é adotar medidas de higienização pessoal, higienização ambiental e fornecimento de equipamentos de proteção individual. E, Julie, a gente tem números que nos tranquilizam e que nos deixam felizes porque demonstram que as medidas foram acertadas, né? Então, Tayana, para você ter uma ideia, nós temos uma taxa de letalidade no mundo que gira em torno de 3,8%, né, dos infectados. O preso custodiado no sistema paulista, a taxa de letalidade dele é de 1,01%, né? No Brasil, esse índice também gira em torno de 3,7%, 3,8%. Então, o preso, a taxa de letalidade é de 1,01%. O servidor, que é uma grande preocupação nossa também, ele tem uma taxa de 2,43% de letalidade, também abaixo daquilo que se pratica do lado de fora das unidades prisionais. Todo preso, todo servidor tem assistência à saúde, assistência técnica, assistência que dá a ele a possibilidade de se curar. Nós temos a nossa taxa de recuperados, de presos no sistema, é da ordem de 89,3%. É muito mais daquilo que se pratica do lado de fora. Então, os números do sistema penitenciário de enfrentamento à pandemia são números muito animadores, são números que demonstram que as medidas que o governo do estado mandou implementar são medidas acertadas e, naturalmente, que são medidas avaliadas permanentemente. Nós podemos aperfeiçoar medidas, podemos implementar novas medidas para que esse sucesso se mantenha até que a gente consiga retornar à normalidade. E eu lembro, secretário, nas nossas conversas, lá no início da pandemia, que era uma grande preocupação, como a pandemia chegaria dentro do sistema penitenciário. O senhor sempre colocou aqui no Jornal da Rede Alesp essa preocupação nos protocolos e nos procedimentos. E a gente vai vendo, então, com os números que o senhor apresentou agora para a gente, que tem funcionado e muito todos esses protocolos e tudo isso que o governo do estado de São Paulo está fazendo dentro do sistema penitenciário. Uma outra coisa que a gente falava também em algumas oportunidades é sobre a produção de máscara, né, em algumas das unidades. Como é que está essa questão ainda nas unidades? Elas continuam produzindo, né? Nós temos parques da fundação, da FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, que faz máscaras, já fez mais de 5 milhões de máscaras que podem ser adquiridas a preço de custo, sem qualquer lucro para a fundação. E, paralelo a isso, os próprios presos produzem máscaras para utilização da população carcerária e dos servidores. A esses servidores e presos, nós já distribuímos mais de 3 milhões de máscaras. São máscaras descartáveis e máscaras reutilizáveis, laváveis, né? Como medida preventiva de evitar o contágio dessa população. São medidas simples, medidas eficientes que
que não geram despesas, né? São medidas de natureza muito barata, né? E que têm dado resultado. E uma outra novidade que acho que a gente não tenha falado, o governo iniciou também a testagem em massa das populações vulneráveis, né? E dentre essas populações, além dos indígenas, dos idosos internados em locais de grande permanência, de comunidades, nós temos as pessoas privadas de liberdade também. Então, a população carcerária e os servidores estão inseridos nesse projeto de testagem em massa do governo do Estado de São Paulo, que nos permite também direcionar a aplicação de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia. Então, são várias frentes simultâneas, todas elas convergindo para o mesmo foco e de uma maneira muito salutar. O governo tem acertado nessas medidas que têm nos trazido enormes resultados favoráveis. E a gente agradece ao senhor, secretário Nivaldo Restivo, por abrir um espaço na sua agenda, que a gente sabe que é corrida, para contar essas boas novidades para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço por mais uma oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigada, secretário. Até uma próxima. E a gente colocando para você do Jornal da Rede Alesp as boas práticas e mostrando o quanto também o governo do Estado de São Paulo e todas as suas secretarias preocupadas com todas as populações nesse momento, né? Não só nesse momento, desde que começou a pandemia, 4 meses, né, Tayana? Exatamente. O quanto as políticas públicas estão sendo efetivas, né? Aí para redução dos números. E a gente vai sair dessa em breve, né, Júlia? E a gente continua com mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp. A greve deflagrada por servidores estaduais após determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo para o retorno das atividades presenciais e um projeto de lei proposto pelo governo do estado repercutiram bastante durante o Tribuna Virtual. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL criticou a decisão da Corte Estadual. Abre aspas. Nós estamos no auge da crise sanitária. E o governo está flexibilizando demais e expondo a população à morte. Agora, no mesmo sentido, o TJ determinou a volta ao trabalho presencial a partir desta segunda. Disse ao explicar que durante a quarentena, os servidores mantiveram a prestação de serviço à população por meio de trabalho remoto. O parlamentar também falou sobre o projeto de lei 66 de 2020, apresentado pelo governador João Dória, proposta que altera a legislação referente à carteira de previdência das serventias não oficializadas de justiça, recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e está pronta para ser votada em plenário. Abre aspas, esse projeto vai sequestrar recursos da carteira da Previdência dos cartorários aposentados ou que estejam trabalhando. O fundo com os recursos tem que ser preservado para o pagamento da aposentadoria e pensões. Do contrário, não há razão dele existir. Fecha aspas, disse ao explicar que pedirá ao presidente da Alesp, deputado Cauê Macris, a devolução da proposta ao Poder Executivo. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp faz agora uma conexão internacional, Tayana. A gente vai falar com a jornalista Júlia Pesce. Ela vai falar, então, como está a vida dos brasileiros aí fora aqui do nosso país nesse momento de pandemia, Tayana. Bom dia, Júlia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Júlia, você nos ouve? A gente já faz a conexão com a Júlia, que está fora do Brasil. Ela estava na Espanha, agora está em outro local da Europa. E a gente vai conversar com ela, entender como é que é essa vida no mundo, na Europa, nesse momento de pandemia, porque muita coisa mudou por lá e aqui também no Brasil. E a gente reforça aquela nossa campanha desde sempre aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Tayana? Do fique em casa e usar as máscaras, né? Exatamente. Fique em casa, precisando sair, a gente reforça. Uso de máscaras e álcool em gel. Apenas você precisa sair, vamos evitar aglomeração, né? É isso mesmo. Só passando rapidinho sobre a informação aqui da Rede Alesp. Lembrando, tudo que você vê aqui no Jornal da Rede Alesp, todas as entrevistas com os especialistas, você corre lá no canal do YouTube que você consegue rever também, né? É importante a gente falar desse trabalho que a Rede Alesp faz. Será que temos a conexão com a Júlia agora? Júlia, você nos ouve? Bom dia, tudo bom? Vocês estão me ouvindo agora?
Sim, estamos te ouvindo, Júlia. Bom dia, Júlia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Júlia, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você passou grande parte, né, da pandemia na Espanha, onde o país ficou em lockdown, né, por semanas. E também viveu uma reabertura econômica por lá, né? Como foi essa experiência para você? Olha, eu fiquei basicamente a quarentena inteira, né, na Espanha. Eu morava em Madrid, então foram 2 meses e meio, mais ou menos, de uma quarentena bem forte, bem restrita. A gente não podia sair de casa para nada, além de ir ao supermercado e à farmácia. E mais ou menos meados de maio começaram a abrir progressivamente o que era possível fazer, né? A abertura da Espanha foi feita em etapas. Eles dividiram em 4 etapas, então ela era diferente em cada cidade, dependendo do tipo, da quantidade de casos que eles tiveram e tudo isso. E Madrid, que era a cidade que eu estava morando na época, foi a cidade que mais lentamente foi voltando ao normal, porque era o local na Espanha que tinha mais casos. E a partir de meados de junho, a Espanha saiu dessa volta ao normal em etapas e começou o que eles estão chamando lá de uma nova normalidade, né? Que é tudo aberto, mas com restrições e com quantidade máxima de pessoas em cada recinto, digamos assim. E agora, Júlia, você vive uma outra realidade, né? Até pelas questões de trabalho, você está em Luxemburgo. E como é que foi fazer essa mudança, né, no meio da pandemia? Claro, contando esse relato mesmo de vida e de experiência, ter que pegar avião, aeroporto, mudança. Como que funcionou isso aí para você? Mudança é sempre, digamos assim, estressante, né? Mudar de país é mais ainda. No meio de uma pandemia é mais ainda. Eu vim de Madrid aqui para Luxemburgo no começo de julho. As fronteiras foram abertas dia 1 de julho. Eu vim no dia 3, 2 dias depois. O controle no aeroporto estava bem grande, estava bem restrito. O aeroporto de Madrid, que é um aeroporto gigantesco, com 4 terminais, estava completamente vazio. Eles estavam usando um terminal só aberto, os outros 3 estavam fechados, e geralmente o aeroporto de Madrid tem telas, assim, 7, 8 telas de quantidade de avião chegando e saindo, e tinha apenas uma tela. O aeroporto estava com bastante restrição, só podia entrar no aeroporto quem tinha passagem, não podia entrar acompanhante, então se algum familiar ou algum amigo quisesse levar alguém no aeroporto, não podia nem entrar no terminal, nem naquela parte ali de check-in, né? Era obrigatório usar máscara o tempo inteiro, tinham recados nos alto-falantes todos os momentos, pedindo para manter distância, para manter máscara, não só manter máscara, mas a máscara tampando o nariz e a boca, né? Porque a gente vê aqui muita gente andando com aquela máscara tampando só a boca, sem tampar o nariz, e não adianta muito. Então, eles ficaram batendo bastante nessa tecla. Cada 5, 10 minutos tinha um recado no alto-falante. E já no avião, eu voei com a empresa nacional, a companhia aérea de Luxemburgo, né? Luxair. Então, já no avião, eles fizeram preencher um papel com todos os dados para eles poderem saber certinho quem estava sentado em cada poltrona, caso tivesse alguém que desse positivo depois no voo, para eles contactarem quem estava perto. E ao chegar aqui no Luxemburgo, eles disponibilizaram testes grátis de Covid para todo mundo que chegava. Não era obrigatório, era optativo, mas eles estavam oferecendo grátis no aeroporto. E é um dos poucos aeroportos que eu vi fazendo isso aqui. Eu vi não, né? Porque eu não voei tirando outro. Mas, assim, de pessoas que eu conheço, que viajaram e tal, ninguém tinha visto isso. Então, aqui o controle está bem... Me pareceu bem mais forte do que em Madrid, sabe? Agora, Júlia, como o Luxemburgo, né, tem enfrentado aí a pandemia Covid-19? Olha, eu cheguei aqui já digamos assim, numa nova normalidade, né? Mas como eu tenho amigos que moram aqui, eles me contaram como é que foi a parte mais pesada da pandemia aqui, né? Digamos assim. Também foram fechados restaurantes, também foram fechados... eles fizeram uma quarentena, mas não era proibido sair de casa. Por exemplo, se você tivesse um parque perto da sua casa e quisesse dar uma volta no parque, não era proibido. Mas as coisas mais sociais, não podia receber ninguém em casa, não podia ir para restaurante, evitar de ir ao supermercado desnecessariamente, né? Usar máscara,
o governo aqui desde o começo mandou para as pessoas em casa máscaras para elas usarem. Eles começaram há um mês mais ou menos a testar massivamente todo mundo. Então nas últimas semanas subiram um pouco os casos aqui porque o governo está testando todo mundo. Eles fizeram eles têm uma maneira de controlar, digamos assim, se você mora numa casa com 4 pessoas, eles não vão testar essas 4 pessoas a cada 2 semanas. Mas, por exemplo, vão testar 2 pessoas e aí no outro mês 2 pessoas, porque eles partem do princípio que se você mora junto e uma pessoa dá negativo, provavelmente todo mundo da casa também é negativo, né? E se uma pessoa dá positivo, provavelmente todo mundo da casa também é positivo. Então, eles estão tendo um controle bem rigoroso. E Luxemburgo, que as pessoas não conhecem muito, né? Mas é um país bem pequeno, tanto em quantidade de pessoas como territorialmente. Então, tem muitas pessoas que trabalham em Luxemburgo e moram na Alemanha ou na França, moram na fronteira e precisam ficar passando a fronteira todos os dias. Então, eles também estão testando essas pessoas que eles chamam de os transfronteiriços, né? Bonita essa palavra. E eles estão fazendo bastante teste, então tem 2 semanas mais ou menos que os casos começaram a subir bastante. A própria Alemanha não fechou a fronteira completamente, mas está desaconselhando as pessoas a cruzarem a fronteira sem um motivo específico. Então, assim, está autorizado a cruzar a fronteira quem vai trabalhar ou quem vai pegar um avião na Alemanha, alguma coisa assim. Mas eles estão desautorizando pessoas que estão indo, por exemplo, sei lá, fazer turismo na Alemanha vindo de Luxemburgo. Então, está tendo um controle bem forte aqui. E a gente sente pela sua fala, Júlia, que apesar de ter já passado aí quase 4 meses, alguns países na Europa flexibilizando, a preocupação continua e continua muito forte. E falando em flexibilização, não só São Paulo, mas o Brasil, né? Todos os estados vivem esse momento de flexibilização e a gente vê o pessoal não quer saber, vai para a praia, vai para um bar, para um restaurante. Então, assim, queria que você fizesse uma análise assim, da consciência das pessoas por aí, da consciência dos brasileiros, claro, cada qual, mas enfim, a gente sente que é uma preocupação ainda muito grande aí. Sim, é uma preocupação. É claro, como em qualquer lugar do mundo vai ter gente que não respeita e todo lugar do mundo vai ter, né? Mas aqui a galera tem uma conscientização muito grande porque muitos comércios fecharam, as pessoas viram o quão difícil foi, muita gente perdeu entes familiares, então as pessoas estão um pouco mais conscientizadas de que não querem voltar para esses 2 meses de quarentena que foi feito, né? De qualquer maneira, é normal quando começa a voltar ao normal, quando começam a abrir as coisas, que as pessoas se contaminem porque está tendo um maior contato social, independente se está sendo usado máscara ou não, né? Mas eu vejo as pessoas conscientes, mas às vezes o que a gente consegue ver por aqui é que dentro de casa as pessoas estão um pouco mais relaxadas. Então, assim, teve um estudo outro dia no jornal dizendo que a maioria dos novos contágios foi feito dentro de casa, pessoas que fazem reunião em casa, porque bem ou mal em casa você tira máscara, né? Você recebe com um convidado, você tira máscara, você está comendo, e que as pessoas que estão na rua, indo a restaurantes e tal, não estão se contaminando. Então, assim, mostra bastante a importância, né, de usar máscara e de fazer o distanciamento, enquanto a gente não tem uma vacina ou um entendimento melhor, né? Agora, Júlia, você falou que você percebe as pessoas dentro de casa, aí em Luxemburgo, mais relaxadas. O que você sentiu de diferente entre a Espanha e Luxemburgo nessa questão de cuidados? Olha, as práticas são bem parecidas, digamos assim. Eu acho que aqui o governo está um pouco mais, pegando mais em cima, e eu achava que na Espanha o governo já estava, mas eu acho que aqui está mais. Por exemplo, os restaurantes têm horário para fechar. Semana passada, quando os casos estavam aumentando, eles colocaram uma nova lei de que não pode ninguém beber em pé em restaurante. Então, se passar em algum restaurante e tiver uma pessoa bebendo em pé, não só essa pessoa, como o restaurante também vai levar multa. Então, assim, como é muito complicado comparar, porque Luxemburgo é um país muito pequeno comparado à Espanha. Então, quando você vê a quantidade de novos casos aqui e a quantidade de novos casos na Espanha, a diferença é muito grande, mas relativamente comparando com a população, a porcentagem estaria, digamos assim, parecida, sabe? Então, assim, eu acho que, bem ou mal, é muito mais fácil você controlar um país menor, né?
Com toda certeza. Agora, como é que a Júlia se sente nesse momento em Luxemburgo, por ter passado tanto tempo na Espanha, com todos os protocolos e tudo mais? A gente conversava uma outra vez com relação a sentimentos mesmo, né? De entender como é que vai ser essa pandemia, como é que vai passar. Como é que você se sente hoje aí na Europa, no meio disso tudo? Eu acho que não só eu, como todo mundo, entendeu que depois da quarentena não ia estar tudo bem. A gente achava que depois da quarentena, né, acabou a quarentena, os casos diminuíram, vida normal. Não. A gente não vai ter uma vida normal tão cedo, mas a gente está entendendo como aceitar essa nova realidade e viver, digamos assim. Aqui as pessoas já vão a restaurante, os restaurantes estão colocando distanciamento, ou então, quando eles não conseguem distanciar uma mesa da outra, eles colocaram como se fosse um negócio de vidro, que faz uma barreira física mesmo entre uma mesa e outra. Então, eu acho que as pessoas estão entendendo que tem que aceitar essa nova realidade, porque, por enquanto, não tem outra solução. E estão fazendo de verdade isso, senão sabe que vai voltar a estaca zero novamente. E todo mundo, né, ninguém passou bem a estaca zero, né, digamos assim, tendo você um comércio ou trabalhando de casa. Então, assim, as pessoas estão devagarzinho tentando voltar. Por exemplo, empresas ainda que podem fazer home office, continuam fazendo home office até setembro, com certeza. E aí, em setembro, devagarzinho, vai voltando, um dia na semana, 2 dias. Então, eu acho que as pessoas entenderam que é uma corrida longa, assim, né? Uma maratona, não 100 metros rasos. Agora, Júlia, o Brasil ele segue com uma limitação, né, de ir e vir para os Estados Unidos, para a Europa. Como você vê essa situação e como isso repercute aí na Europa? Sim, segue. E eu acho que ainda vai seguir por um tempo, porque até internamente tem uma restrição ou outra. Quando os casos começam a piorar, um país vai restringir o outro, ou vai impor quarentena, ou vai pedir para fazer o teste. E é mais ou menos isso, né? Porque um país que controlou a pandemia e sofreu, a Europa inteira ficou 2 meses e meio trancada em casa. Então, assim, não quer que tenha uma volta por turistas trazendo o vírus, né? E é muito difícil controlar se a pessoa está com vírus, se a pessoa está fazendo quarentena. Então, assim, eu acho que ainda vai demorar um tempo para poder autorizar Estados Unidos, Brasil, México, Rússia, todos os países que estão proibidos, né, a turismo no momento. É isso aí, Júlia. Quero te agradecer, então, por contar para a gente como está esse momento aí a Europa, a sua vida por aí, os brasileiros pelo mundo, né, como a gente gosta de trazer aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Bom dia. Obrigada, Júlia. Esperamos você aí com novidades também em breve. Tchau. É isso mesmo, a gente vai contando, mostrando para você que está em casa, não só o que acontece aqui no Brasil, mas também os brasileiros que estão fora, contando esse relato mesmo de vida do dia a dia, né? Porque, como ela falou, ela já encontrou gente, tanto na Espanha quanto em Luxemburgo, usando máscara sem proteger o nariz. E a gente acha que é só no Brasil também que acontece isso, né? Então, a gente vai mostrando também as particularidades com relação a isso. E falando sobre essa questão Brasil, Estados Unidos e tudo mais. Lembrando, o GP Brasil de Fórmula 1 foi cancelado justamente por essa questão da pandemia aqui no Brasil, ainda não chegar naquele equilíbrio que todo mundo gostaria que chegasse. A gente continua, então, falando do que acontece aqui no Palácio 9 de Julho. Os destaques da coletiva de imprensa do governo paulista, realizada ontem à tarde aqui na capital, foram os anúncios sobre a queda gradual de mortes da Covid-19 em todo o estado e sobre as novas regras para o Plano São Paulo, que começam a valer ainda nesta semana. O governador João Dória, do PSDB, falou sobre o objetivo dessa medida. Hoje anunciamos ajustes de alguns parâmetros já existentes na quarentena do Plano São Paulo. O objetivo é aprimorar o plano para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia. Estamos iniciando hoje, como todos sabem, o 8º período de quarentena em São Paulo. Essas mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelos médicos especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, o Comitê de Saúde de São Paulo. Repito, são 20 médicos especialistas que atuam
neste comitê e todos de alta respeitabilidade. Países ao redor do mundo também estão aprendendo a se readequar constantemente, a rever e atualizar os seus planos com a realidade que o coronavírus impõe. Nos diferentes estágios da doença, o estado de São Paulo também está dentro deste contexto. O Plano São Paulo é eficiente exatamente por ser uma ferramenta dinâmica e não estática de enfrentamento da pandemia. E é por isso que o Plano São Paulo é reconhecido pelos mais renomados e respeitados cientistas, seja de São Paulo, seja de outra região do país e mesmo por cientistas internacionais. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen, apresentou uma introdução sobre a calibragem técnica dos critérios do Plano São Paulo. Sobre esse momento que nós estamos iniciando hoje, com uma calibragem técnica do Plano São Paulo para aprimoramento da gestão do sistema hospitalar e também com uma convivência com a pandemia. E a estabilidade é a palavra-chave que a gente traz nesse momento de propostas de calibragem, que trazem exatamente como o Gabardo trouxe, o momento de garantir que a gente passa dessa fase do platô para a próxima etapa. Então, a estabilidade é realmente muito importante. Queria só relembrar que a 8ª atualização do Plano São Paulo, que foi anunciada na sexta-feira, ela passa a valer a partir de hoje, né? Então, nós temos aqui a regionalização, lembrando que foi a primeira reclassificação onde não tivemos nenhuma piora de regiões, né? E tivemos 3 regiões que apresentaram melhoras significativas para terem um avanço de fases aqui de retomada de atividades, destacando Campinas, que passou da fase vermelha para laranja, Araraquara, que passou da fase laranja para amarela, e Araçatuba, que passou da vermelha para laranja. Sobre a calibragem técnica que nós estamos realizando hoje, na próxima página a gente descreve os 3 principais objetivos dessa calibragem. Termos melhores critérios de estabilidade através da inclusão de margens de segurança, ou seja, por um ponto decimal, a gente não vai avançar uma região para uma fase nova, nem regredir da fase onde encontra, para exatamente trazer essa estabilidade. Isso vai estar bem descrito nas tabelas que vão ser publicadas na atualização do decreto do Plano São Paulo. As estratégias adotadas pelo governo paulista já preservaram milhares de vidas, segundo o secretário estadual da Saúde, o Jean Gorenstein. A gestão da pandemia no estado de São Paulo mostrou que, através exatamente da triagem, da testagem e do tratamento, foi possível reverter uma estratégia e progressão de mortes que hoje nós temos estimada em cerca de 190 mil vidas que foram preservadas frente às estratégias tomadas. As testagens hoje cada vez maiores, hoje nós temos 28.500 testes diários. Para se ter uma ideia, nós temos no estado de São Paulo 45 a 50 testes para cada 100 mil habitantes, enquanto na Alemanha nós temos 50 a 70, mas isso, por estímulo do próprio governador, nós estaremos aumentando para chegar a esses níveis da Europa, para que a gente realmente possa testar e aí sim poder, com segurança, guiar as estratégias nas mudanças desses critérios que vêm sendo estabelecidos. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, destacou dados recentes significativos sobre o estado de São Paulo. É a primeira vez que o interior do estado tem queda nas internações. Isso é muito significativo, levando em conta que os óbitos observam o que aconteceu há 15, 20 dias atrás e as internações, o que acontecem nesse momento, né? Os números indicados aqui ainda não tinham a Baixada Santista inclusos nesses dados, né? Portanto, se incluir a Baixada Santista dá um número maior ainda, e quando a gente vai para olhar o cenário de cada uma das regiões, nós só tivemos 3 regiões do estado
que teve aumento nessas internações ao longo desse período. Araçatuba com 13%, Bauru com 18% e Franca com 20%. Portanto, uma melhora significativa, primeira vez no interior do estado, com queda nas internações. No paralelo a isso, nós chegamos ao mais baixo índice de letalidade no estado de São Paulo. 4,5% o índice de letalidade agora, na verdade 4,47%, significando tanto um aumento na testagem como na qualidade de saúde do estado de São Paulo. Se a gente tinha no dia 2 de junho cerca de 20 leitos por 100 mil habitantes, agora nós chegamos na sexta-feira com 30 e hoje já com 33, índices similares ao da Alemanha, índices muito importantes e impactantes da capacidade hospitalar no estado de São Paulo, que segue avançando. Nas 3 regiões, Franca, Piracicaba e Ribeirão Preto, que ainda estão na fase vermelha, já fizemos um alto investimento nessa capacidade hospitalar, dobrando em cada uma dessas regiões, e ao longo dessa próxima semana, nós vamos colocar de pé os 100 leitos aqui anunciados na sexta-feira pelo governador João Dória. É importante registrar que nas regiões que estão laranja também, como o Vale do Paraíba, Sorocaba e o Vale do Ribeira, novos leitos também ao longo dessa semana, e em especial no Vale do Ribeira, amanhã já 2 novos leitos no Hospital Regional de Registro e até o início da semana que vem, mais 8 leitos, totalizando 10 impactantes para aquela região, mantendo todas as pessoas do estado com atendimento. Já o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, informou que os resultados do terceiro inquérito sorológico na capital paulista serão apresentados de modo virtual, numa coletiva, no início da tarde desta terça-feira. Nós teremos uma coletiva online na prefeitura, meio-dia, para apresentar os resultados do terceiro inquérito sorológico. A fase 2, nós já apresentamos da fase 0, da fase 1, amanhã, meio-dia, na coletiva que antecede a coletiva aqui do Palácio Bandeirantes, teremos a apresentação dos resultados do inquérito sorológico aqui da cidade de São Paulo. Lembrando que, apesar de a gente estar vivendo esses bons índices, a cidade continua em quarentena e a gente pede mais uma vez a compreensão da população para que quem puder fique em casa e se tiver que sair, use máscara. A reunião de ontem no Palácio dos Bandeirantes foi a 100ª coletiva de imprensa sobre Covid-19, realizada pelo governo paulista em 2020. O governador João Dória fez um agradecimento especial à imprensa que repercutiu com responsabilidade os fatos e os dados apresentados durante todo esse período da pandemia do novo coronavírus. O bom enfrentamento desta pandemia exige, como exigiu desde o início, comunicação confiável e transparência na gestão de informações à população do estado de São Paulo. É por isso que estamos aqui, mais uma vez, presentes e disponíveis para responder com transparência a todos os questionamentos da imprensa brasileira e da imprensa de São Paulo. O fato de alcançarmos agora a 100ª coletiva é, sobretudo, uma demonstração, uma prova de respeito pela imprensa livre e pela verdade. Quero reconhecer mais uma vez, como já fiz várias vezes, a alta qualidade do trabalho dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, ilustradores, diagramadores, programadores, editores, editorialistas, âncoras, técnicos das emissoras de rádio, televisão, de jornais, revistas e sites. Cada um de vocês ajudou com o seu trabalho a salvar vidas ao longo de mais de 120 dias sucessivos de pandemia. Tenham isso em mente e coloquem isso em seus currículos. Vocês, com o trabalho que vêm realizando, estão salvando vidas no Brasil. Muitos jornalistas, inclusive, ao longo desse período, foram sujeitos a demonstrações de hostilidade, e, quando não, a agressões pessoais, físicas e virtuais. Foram também agredidos por autoridades públicas, tentando descredenciar o trabalho da imprensa brasileira na informação e na pesquisa sobre o coronavírus e os seus efeitos na população brasileira. Por isso, mais do que tudo, a nossa solidariedade à imprensa
pelo trabalho que realizou, que executa e que continuará a fazer aqui em São Paulo e no Brasil. Jornal da Rede Alesp. Lembrando para você, o Jornal da Rede Alesp transmite todos os dias a coletiva de imprensa do Governo do Estado de São Paulo. E agora nós conversamos com o deputado Major Meca, do PSL. Ele vai nos falar sobre o PLC 50 de 2019, de autoria do próprio deputado, que institui a Caixa Beneficente da Polícia Militar. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlia. Bom dia, Tayane. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Alesp. Deputado, acho importante a gente começar essa entrevista, né? Primeiro explicando qual é a proposta, né, desse projeto de lei complementar que institui a Caixa Beneficente da Polícia Militar, né? Será que o senhor pode esclarecer aí para quem está em casa qual é a proposta? Tá. A nossa proposta, na realidade, até mesmo para atualizar a todos que nos acompanham, o objeto desse projeto, ele já foi alcançado no projeto de lei complementar 1353, no mês de março agora, de 2020, quando nós conseguimos incluir nesse PLC que veio do governo a possibilidade dos policiais militares que haviam saído da Caixa Beneficente da Polícia Militar, seja voluntariamente, seja através de ação judicial, eles agora, a partir de março de 2020, nesse PLC 1353, eles têm a possibilidade de retornar à Caixa Beneficente. Por que nós apresentamos esse projeto e logramos êxito em incluir esse objeto no PLC 1353? Porque a Caixa Beneficente da Polícia Militar, onde está incluso o Hospital da Cruz Azul, que atende os familiares de policiais militares aqui na capital de São Paulo, ele estava com uma dificuldade orçamentária extremamente grande. E como os nossos policiais militares em São Paulo ganham muito mal, é o pior salário do nosso país, tudo que eles podem enxugar na sua folha de pagamento, eles o fazem. E a Caixa Beneficente acabava sendo uma opção para que eles se desvinculassem da Caixa Beneficente, por consequência do Hospital da Cruz Azul. No entanto, qual a realidade que o policial vive? Ele, quando precisava de uma assistência médica para a família, nós sabemos que os hospitais públicos estão sucateados, com um atendimento bastante deficitário. Os planos de saúde também são extremamente caros. O policial não tinha condição de arcar. E ele não tinha condições de retornar, porque a lei que instituía a Caixa Beneficente não permitia o retorno do policial quando ele saísse, como eu falei para você, mesmo voluntariamente ou através de ação judicial. E hoje ele pode retornar. E isso acabou dando um gás a mais ao Hospital Cruz Azul, que de março para cá, mais de 500 policiais já conseguiram retornar e fazer o pagamento da Caixa Beneficente e os seus familiares poderem utilizar o Hospital da Cruz Azul. E o PLC, deputado, foi aprovado, então, semana passada na CFOP, a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Alesp. Quais são os próximos passos, então, do PLC nesse momento? Quando entra para votação? O PLC, na verdade, ele tramitou agora na Comissão de Finanças e Orçamento, mas ele não vai precisar tramitar porque o objeto dele já foi alcançado, como eu acabei de explicar a vocês, né? O objeto desse projeto, eu consegui incluí-lo no PLC 1353 do governo, que foi aprovado em março agora de 2020.
Deputado, atualmente, como funciona, né, e quais são os benefícios aí oferecidos pela Caixa Beneficente na Polícia Militar? Olha, a principal dificuldade que os nossos policiais têm hoje, que é em relação à assistência médica. Porque a Polícia Militar, ela está presente nos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, quando nós falamos de assistência médica, nós temos os policiais que trabalham na capital e nós temos os policiais que trabalham no interior. O hospital da Cruz Azul, ele atende os familiares de policiais aqui na capital de São Paulo. Então, e não consegue abranger, alcançar os familiares de policiais que trabalham no interior. Então, o serviço da Caixa Beneficente hoje, que é um belíssimo trabalho, no entanto, é bastante limitado, acaba não atendendo a família dos policiais militares que trabalham no interior. Como eu falei para você, são 645 municípios que nós temos no estado de São Paulo e em todos esses municípios, todos, nos 645, a Polícia Militar está presente, com policiamento ostensivo. E esses policiais que trabalham no interior acabam tendo uma dificuldade muito grande em termos de assistência médica, porque a Caixa Beneficente tem as suas limitações e o braço da Caixa Beneficente de São Paulo acaba não alcançando esses policiais do interior e, por consequência, parte da família policial aqui da capital, né? E dentre essas conversas que o senhor tem com a categoria, quais são as principais reivindicações mais urgentes nesse momento e que o senhor destacaria? Olha, nas reuniões que nós participamos com o líder do governo, reuniões que no início do ano passado nós tivemos no Palácio dos Bandeirantes, nós levamos ao conhecimento do governo, a assistência médica, ela é uma das pautas prioritárias para nós, policiais do estado de São Paulo. Aqui, no caso, nós estamos focando nos policiais militares, mas nós temos os policiais civis, policiais técnicos científicos, policiais penais, que também sofrem muito com essa demanda de assistência médica. E nós levamos ao conhecimento do governo a necessidade de implementação de uma política de governo que permita um subsídio no pagamento de planos de assistência médica, onde permita ao policial militar levar à sua família uma assistência médica digna, à altura da importância do trabalho que os policiais militares prestam ao povo do estado de São Paulo. Porque quando nós falamos de uma categoria que só em 2019 teve 31 profissionais assassinados em consequência da atividade que exerce. Nós tivemos 21 policiais militares que praticaram suicídio. Nós estamos falando de uma categoria que está doente, de uma categoria que precisa de políticas públicas em relação à assistência médica, tanto do operador como dos seus familiares. E, deputado, o senhor acabou de falar, né, que vem aí focando todo o seu trabalho aqui na casa nos policiais, não só nos policiais militares, mas também nos civis e também nos da científica, enfim. Existe mais algum projeto, né, relacionado a essas melhorias para essa categoria, né, aqui em tramitação na casa? Olha, nós apresentamos uma indicação de estatuto para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e nesse estatuto a gente cita
medidas que tratem de assistência médica. Nós falamos sobre medidas que falam sobre o transporte desses policiais. Quando eu digo transporte dos policiais, é em relação ao traslado casa, quartel e retorno quartel para sua casa. Porque o policial militar hoje, com os fartos salários que recebe, esse deslocamento, quando ele sai da casa dele, ele sai fardado. Porque para que o policial possa ter gratuidade no transporte público, ele tem que estar fardado. Então, o policial, ele sai de casa, eu vou citar um exemplo, o policial que entra de serviço às 6 horas da manhã, ele costuma sair da casa dele por volta das 4 horas da manhã, né, para pegar o transporte público, então ele já sai fardado. O policial estando fardado, ele já está de serviço e ele tem que manter a sua concentração, a sua atenção aos 360 graus, porque ele tem que cuidar da segurança dele, ele tem que estar atento à segurança das pessoas que estão próximas dele, porque ele acaba sendo um alvo para o crime. E quando ele retorna do serviço, e hoje a carga horária, que é extremamente carregada para um policial, um turno de 12 horas, isso quando a polícia não pega um flagrante delito, ele fica na delegacia por várias horas para a confecção desse flagrante, ele acaba saindo depois de um turno de 14, 20 horas de serviço e novamente retorna fardado para sua residência. Só que nesse retorno, ele já puxou 18, 20 horas de serviço. Para que ele consiga manter a concentração e a atenção ao seu redor, para zelar pela segurança dele e das pessoas que estão próximas dele, é humanamente impossível, por conta do cansaço físico e mental. Então, nesse estatuto, nós indicamos, né, auxílio transporte para que o policial possa se deslocar trajado civilmente, onde ele possa ter um pouco mais de tranquilidade no deslocamento. Nós, inclusive, quando tratamos desse tema, nós temos exemplos de policiais que foram executados fardado em ponto de ônibus. Então, todas essas pautas que são importantes para o policial, no caso aqui para o policial militar, nós tratamos e incluímos nesse estatuto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, observando que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das únicas, se não é a única, no nosso país que não tem estatuto. Agora, deputado, até por todas essas questões que o senhor levantou agora, de suma importância que o Palácio 9 de Julho não parou as suas atividades nesse momento de pandemia, primeiro com um plenário, para os senhores continuarem as votações emergenciais, depois com as comissões, as CPIs, justamente para que os projetos dos senhores continuassem caminhando pela casa. É importante a continuidade desse trabalho, apesar da dificuldade que nós temos de pautar esses projetos importantes para os operadores da segurança pública. Então, o que nós acompanhamos na casa é o seguinte, é a priorização de todos os projetos do governo, independente da importância ou não, ele é colocado em regime de urgência, já é votado, e a gente sabe que o governo tem a maioria na casa e aprova com muita facilidade os seus projetos. Nós temos sim uma dificuldade na casa, que isso é algo que nós trabalhamos, conversamos muito entre os deputados, em votar projeto de deputados, projetos como os nossos projetos da segurança pública, que são extremamente importantes, não só para os operadores da segurança pública, os policiais militares, civis, técnicos científicos, os policiais penais, como para toda a sociedade. Porque nós acompanhamos no último pleito eleitoral, a segurança pública figurava como uma preocupação muito grande de toda a sociedade, muitas vezes acima até da saúde e da educação, porque o brasileiro,
Nós não aguentamos mais tanta impunidade, o trabalhador fica trancafiado dentro de casa e o bandido solto na rua. Então, os nossos projetos têm muito a ver com essa qualidade de vida, não só dos operadores, como também de todos os trabalhadores e cidadãos de bem do estado de São Paulo. Deputado Major Meca, do PSL, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Obrigada, deputado. Então agora a gente confere aqui no Jornal da Rede Alesp os números do coronavírus em todo o Brasil. 87.748 mortes confirmadas até as 8 horas desta terça-feira, apontou um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.069 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 2.446.397 casos foram confirmados. E a gente vai prestando esse serviço para vocês que estão em casa, nos assistindo, atualizando os números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil e também no mundo. E agora a gente conversa com a deputada Beth Saun, do PT. Ela vai nos falar sobre o PLC que quer extinguir a ouvidoria da polícia. Bom dia, deputada. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar sempre falando com vocês e com todos aqueles que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Deputada, qual é a sua opinião, né, sobre a extinção da ouvidoria da Polícia Militar, né, esse projeto de lei complementar 3.1 de 2019, de autoria do deputado Frederico Dávila, do PSL? A senhora poderia explicar aí para todo mundo de casa qual é a sua opinião, né, sobre o PLC? É um tremendo retrocesso. A ouvidoria, a gente tem que lembrar que ela foi uma conquista da sociedade civil. Ela não foi dada por nenhum governo. Ela foi uma conquista no sentido de poder acompanhar o desempenho e as ações das polícias, em especial a Polícia Militar, para que pudesse, inclusive, verificar as violações de direitos humanos, os excessos, as ações violentas, truculentas de segmentos da Polícia Militar. E ela funciona e funciona muito bem. A ouvidoria, a gente não pode esquecer que ela tem independência, que ela tem autonomia e que ela tem liberdade de atuação. Embora o ouvidor seja sempre nomeado pelo governador, mas é através de uma lista tríplice, que é escolhido, e essa lista tríplice são pessoas que se apresentaram para a votação, são votadas e em seguida encaminhados. Normalmente, o governo do estado indica sempre o primeiro colocado. Esta última indicação, houve uma exceção e acabou sendo indicado, não me lembro se era o segundo ou terceiro colocado, que é o ouvidor Eliseu, que é uma pessoa também que merece o nosso respeito, e está tentando fazer na ouvidoria a continuidade do trabalho dos últimos ouvidores, que foram trabalhos excepcionais, inclusive para trazer a lume, para trazer à luz questões que ficam muitas vezes obscuras, escondidas, e dando transparência às ações da Polícia Militar. Isso é muito importante. A sociedade civil, né, a sociedade como um todo, é ela que paga o salário de todos nós que somos agentes públicos. E, portanto, ela tem direito a ter transparência nos nossos atos, de todo mundo. E a Polícia Militar não é diferente, não pode ser diferente. Ela tem que ter um órgão também que a controla, que a fiscaliza, né, que dá divulgação das suas ações. E a ouvidoria é para isso. Então, querer que a ouvidoria deixe de existir é uma atitude autoritária, é uma atitude arbitrária, é inconstitucional, até porque a iniciativa não pode ser de um parlamentar, né? O legislativo não pode legislar sobre matérias de extinção de órgãos públicos, já tem um vício de iniciativa, para dizer o mínimo. Portanto, é um risco isso que o deputado propõe,
e um risco, inclusive, para a democracia. A democracia pressupõe instituições que fiscalizem o exercício de agentes públicos, sejam eles em quais forem, independentemente do setor que eles atuam, e possa trazer para o conhecimento de todos a quanto anda essas tarefas, né? Seja nós temos como deputados entidades que nos fiscalizam, que acompanham o nosso trabalho, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, como a própria sociedade civil, através das transparências dos nossos atos, quanto nós ganhamos, quanto nós gastamos, quais são as nossas ações. Eu sou ouvidora da Assembleia Legislativa, recebo as queixas, recebo as críticas, dou encaminhamento para elas, para que as pessoas possam responder aos anseios, aos questionamentos que vêm da sociedade civil. Portanto, toda instituição pública, ela obrigatoriamente precisa dar satisfações dos seus atos, e a Polícia Militar não é diferente. Lembrando que a ouvidoria é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, foi criada em 1995. Deputada, nos últimos meses, e semanas, a gente tem acompanhado muitas denúncias de ações abusivas da PM aqui em São Paulo. Como é que a senhora vê esses casos que estão vindo à tona nesse momento? Exatamente, com enorme preocupação. Olha, a gente já fez, só este ano, nós já fizemos acho que 3 audiências na Secretaria de Segurança Pública, para levar, a primeira delas foi presencial, porque ainda não tínhamos a Covid, e depois fizemos mais. Fizemos audiência na Corregedoria da Polícia Militar, com o corregedor, para levar os fatos que ocorreram em Paraisópolis, pedindo providências. Então, já tem sido frequente as nossas intervenções junto à Secretaria de Segurança Pública, no sentido de externar a nossa preocupação e solicitar do secretário e de todos os seus órgãos medidas punitivas para quem comete esses erros. O problema é o que nós temos observado. Os policiais, às vezes, estão na rua, estão lá, abordam uma pessoa, acabam matando as pessoas, sobretudo se são periféricos, se são jovens, se são pobres e se são negros, E isso chamou a atenção da sociedade civil, não foi só nossa. Nós temos os instrumentos para fazer a cobrança, seja através das audiências que nós solicitamos, seja através dos requerimentos, seja através das nossas falas na tribuna, seja através dos encaminhamentos, inclusive, para órgãos superiores, como a Procuradoria Geral da Justiça, etc. Quantas e quantas representações nós já não encaminhamos nesse sentido? E agora ficamos sempre aguardando que a Secretaria de Segurança Pública se posicione de uma forma mais rigorosa nesse sentido, punindo para valer quem comete esses excessos. E, inclusive, não é só a medida que vem após o acometimento da violência, mas é preciso mudar as mentalidades. A formação da polícia em São Paulo tem que passar por um processo de reciclagem. É preciso que esses policiais que vão serem formados, que vão chegar às ruas, que vão se relacionar com as comunidades, nos territórios que eles atuam, eles têm que estar mais bem preparados para enfrentar os conflitos sem necessidade de matar as pessoas, sem necessidade da utilização da violência. Nós temos que entender que as forças são desproporcionais. Eu não estou dizendo que se a polícia vai sair, vai fazer um enfrentamento com traficantes, etc., pode não ocorrer mortes, etc. Pode, porque eles também estão no exercício da função. Agora, de uma forma, o que nós estamos vendo é um crescimento dessa violência policial para cidadãos indefesos. Pessoas que muitas vezes estão sentadas na beira das calçadas. Quantas e quantas histórias nós estamos acompanhando nos últimos tempos nesse sentido? Pessoas que às vezes estão caminhando pelas ruas, são abordadas de forma violenta, são levadas e às vezes não se sabe nunca mais delas. Às vezes, quando são encontradas mortas. Então, isso nós não podemos mais tolerar. Isso nós não podemos mais aceitar, que a polícia entra dentro de um comércio e coloque... Eles estão, inclusive, reproduzindo os atos que levaram à morte daquele americano.
que provocou e continua provocando tantas manifestações nos Estados Unidos e que certamente vai acabar gerando naquele país uma mudança significativa nas práticas policiais em relação à população. E aqui nós temos que fazer isso também. Tem membros pessoas da sociedade civil estão fazendo solicitação para o governador para ele recebê-los em audiência e o governador não marca essa audiência. O governador tem medo? Porque o governador também tem responsabilidade sobre isso. Ele é o chefe da polícia militar, né? Ele é o chefe das polícias no estado. Então, quando ele assumiu, e que uma das primeiras falas dele foi exatamente que a polícia tinha que ser dura e tinha que matar se fosse necessário, ele está colhendo os frutos disso. Só que ninguém mais suporta isso. As pessoas estão cansadas, as pessoas de bom senso e que têm equilíbrio nas suas vidas, elas não querem que as polícias tratem a população dessa forma. A polícia serve para nos proteger, para nos dar segurança. É isso que nós queremos dos nossos policiais, né? Nós queremos que eles tratem as pessoas com a dignidade que elas merecem. Não importa se elas são brancas, se elas são pretas, se elas são pardas, se elas são ricas, se elas são pobres, se elas estão empregadas ou desempregadas. Todas as pessoas precisam ser tratadas da mesma forma. Uma coisa é quando a polícia, como já disse e repito, vai fazer um enfrentamento com bandidos, vai entrar numa favela, vai entrar num beco, ela tem que ser firme, ela tem que ser dura e muitas vezes tem que ter uma posição repressora. Agora, com o cidadão livre, comum, né, que está ali muitas vezes exercendo o seu direito de ir e vir, como que é isso? Então, não pode. Essa prática não é inerente às democracias. Nós vivemos um Estado democrático de direito e temos que respeitar isso. E, portanto, enquanto essas questões estiverem acontecendo, nós vamos montar um fronte também, né, para poder denunciar isso, para poder preservar as pessoas indefesas e para poder cobrar do governador e de seus prepostos ações que possam punir esses excessos. Nós temos gente muito boa na polícia militar, muito boa, né? Profissionais que estão ali, de fato, exercendo a sua verdadeira função, né? Que é proteger e dar segurança para toda a comunidade. Então, esse tipo de projeto que está sendo proposto agora na Assembleia Legislativa é um descalabro, né? Eu, sinceramente, acho que pode ter dificuldade de passar. Vai depender muito de como uma parte da base do governo se posicionar. E essa posição, ela, claro, vai ser adotada dependendo da orientação do próprio governo, né? Do líder do governo na casa e do próprio governador. Então, vamos ver como o governador se posiciona nesse sentido. De qualquer modo, sendo aprovada, você pode ter certeza que a nossa bancada vai entrar imediatamente com uma ação direta de inconstitucionalidade nos órgãos competentes. Deputada, e a senhora está falando aí agora sobre esses excessos, né? E a gente também tem visto, não só aqui no país, mas no mundo, né? Está repercutindo aí muito sobre os excessos da polícia. Agora, na sua opinião, deputada, a gente precisa ter uma reforma, né, aqui no estado de São Paulo, na polícia militar. E como a senhora acha que deveria ser essa reforma? Olha, o ambiente hoje também, a gente não pode esquecer que o presidente da República, ele acaba dando guarida para isso, não é? Então, cria-se um ambiente no país onde as pessoas acham que elas estão acima das leis, né? Elas podem sair para as ruas e fazer aquilo que elas quiserem. E a polícia entrou um pouco, um segmento da polícia entrou um pouco nesta linha. Contaminando o ministro Barroso, o ministro Celso de Mello, acho que é o Celso de Mello, impediu que houvesse essas incertas todas nas favelas do Rio de Janeiro. Para quê? Porque estava tendo muitas mortes, e mortes de pessoas inocentes. E ninguém é juiz. Ninguém é juiz. Não tem pena de morte no Brasil. Ninguém pode sair por aí atirando, matando as pessoas. Você quer combater a criminalidade? Tem que combater a criminalidade. É preciso combater aqueles que se comportam à margem da lei. Claro que sim, mas eles têm que ser
investigados, presos, julgados e punidos após o julgamento. É assim que a gente tem que agir. Agora, desta maneira, aleatória, né, matando pela classe social, matando pela cor, né, matando pela faixa etária, o que é isso? Isso não existe. Então, nós temos, como representantes do povo paulista, a gente tem que gritar, a gente tem que denunciar isso e tem que impedir que isso ocorra. Agora, o que eu sinto em alguns momentos é que parece que o governador também perdeu um certo controle sobre segmentos da Polícia Militar, né? Que às vezes ele fala uma coisa, eles fazem outra. Então, esta reforma, ela precisa ser feita desde o momento que a pessoa ingressa na academia da Polícia Militar, né, o conteúdo que é dado para eles, né, o currículo que é apresentado para eles também precisa sofrer mudanças, porque a sociedade é mutável, ela avança, ela muda, né, então eles também precisam mudar. Não dá para um policial militar que é formado sair dali, né, achando que o fato dele ter um revólver na cintura faz dele uma pessoa privilegiada que pode sair por aí atirando em quem quer que seja, ou um cacetete na outra, ou uma bomba de gás lacrimogênio. A gente vê como eles tratam. Nós vimos, aí nós somos vítimas aí no interior da Assembleia, que é uma vergonha a Assembleia abrir as suas portas para batalhões de choque da Polícia Militar, quando tinham aí trabalhadores que estavam reivindicando para não aprovação da reforma da Previdência, da forma como ela veio para ser aprovada, porque eles seriam extremamente prejudicados, estavam no seu legítimo direito de se manifestar numa casa democrática. Como é que você pode chamar batalhões da polícia, da tropa de choque para poder fazer um enfrentamento? É um enfrentamento desigual, né? Absolutamente desequilibrado, com a utilização de gás pimenta, de bombas de gás lacrimogênio, de cacetete. Tem que parar com isso. As polícias precisam ter um treinamento, a não ser que ela seja ofendida, que ela seja agredida, né? Mas ela precisa parar, ela precisa acompanhar para dar segurança para todo mundo, né? Mas não sair e ela tem lado, infelizmente, tem demonstrado isso. Não é? E o lado acaba sendo, a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco disso. E é essa defesa que nós temos que fazer, das pessoas que são oprimidas, né, das pessoas que estão numa posição hierarquicamente na escala social inferior, por conta da sua renda, por conta da sua cor, por conta da sua formação, por conta de uma série de coisas. E isso, nós precisamos dar um basta para isso. E o governo do Estado precisa entender. E o que eu acho importante também é que o governador também tem sofrido isso. E ele percebeu que, inclusive, para os seus planos maiores aí de querer se candidatar à presidência da República, né, essa violência que a Polícia Militar tem nas ruas, que segmentos, eu sempre faço questão de não generalizar, tem nas ruas, afeta também o propósito do governador do Estado de querer se colocar como candidato à presidência da República para as eleições de 2022. Deputada Beth Saum, do PT, eu queria agradecer aí a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigada, deputada. Bom dia, deputada. Conferindo agora, então, destaque desse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp, a deputada Marcia Lia, do PT, quer um mapeamento da rede de saneamento básico da cidade aqui de São Paulo, especialmente das áreas de assentamento subnormais. Os dados foram solicitados em requerimento de informação encaminhado ao diretor-presidente da Sabesp, o Benedito Braga, no mês de junho, abre aspas. Queremos entender como a cidade de São Paulo está assistida pela Sabesp, quais regiões não estão sendo contempladas, qual a qualidade do serviço e o que será feito para chegar a todos os moradores da capital paulista, fecha aspas, explicou a deputada Marcia Lia. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que acontece no combate e pela luta da Covid-19 aqui no estado de São Paulo faz uma rápida paradinha. Não saia daí, voltamos já já.
Você acompanha Jornal da Rede Alesp.